Olá, tudo bom? Meu nome é Daniel Salomão, se você não me conhece ainda, eu sou médico e eu sou educador financeiro. E por muitos anos eu, com esse trabalho de educação financeira, acabei aos poucos, no meu círculo de pessoas mais próximas, ajudando muitos colegas médicos também, quando o assunto é finanças, ajudando a desenhar estratégias e tal, ver como é que estava mais ou menos o equilíbrio financeiro. Ajudei com várias questões e acabou que eu fui desenvolvendo esse trabalho de educação financeira para médicos. Hoje eu converso com muitos e eu fiz palestras a respeito disso, né? E eu peguei uma parte da palestra e resolvi hoje compartilhar aqui com todos, tá bom? Então, eu estou fazendo um trabalho de educação financeira voltada para médicos e alunos de medicina, obviamente, também, né? E eu vou compartilhar alguns conhecimentos que eu tenho em forma de uma aula. E a didática que eu vou usar aqui para essa aula é uma didática interessante, que eu vou trazer um problema, vou expor um problema e falar um pouco sobre ele. Esse vídeo, eu não sei onde você está vendo, mas se tiver aqui embaixo uma descrição, provavelmente vai ter um link lá. Se você clicar nesse link, você vai conseguir se inscrever, né, colocar o seu e-mail e se inscrever numa lista, onde eu compartilho informações, dados, palestras, vídeos iguais a esse. Esse vídeo ele tem uma sequenciazinha, vai também estar disponível lá para poder você ter acesso a outras aulas. Vou colocar várias aulas aqui. Deixar online foi a melhor saída. Deixar online você vê a hora que você quer, do jeito que você quer, etc. A gente pode ver de novo. Então acaba atingindo mais pessoas. Mesmo que eu pegue e ponha 500 colegas dentro do auditório e dê uma palestra, o alcance sempre vai ser limitado. Sempre vai ter alguém de plantão, não pode ir, tal, tal, tal. Então o vídeo vai ajudar bastante. Essa aula, então, ela vai ser baseada num problema. Eu acho isso muito didático, né? A gente podia abordar de várias formas, mas eu vou trazer um problema que eu acho que ele vai ser bem esclarecedor e vai dar para os colegas uma ideia de que realmente esse assunto ele é muito importante. O problema vai se basear numa lei chamada de Lei da Oferta e da Procura. Eu vou falar um pouco sobre a nossa renda e expectativa de renda futura. Eu cito geralmente na palestra três motivos pelos quais eu acho que a renda vai cair. Esse aqui é um deles. Eu devo abordar os outros nas próximas aulas também, mas esse aqui é um que eu acho que é bem fácil de começar explicando. Lei da oferta e da procura. Lembra quando teve Zika e teve a relação da microcefalia em mulheres grávidas com Zika? E aí começaram a extrapolar que Zika podia passar através de várias formas diferentes, que estava relacionada com Guillain-Barré, etc, etc. E teve aquela incerteza generalizada, todo mundo fez o seguinte, correu para a farmácia e comprou repelente. Grávida, então, tinha que ter o repelente que grávida podia usar, que era seguro. Os repelentes acabaram, não achava. O que aconteceu? Eles viram que a demanda estava alta e botaram o valor do repelente mais alto. Tanto o comerciante que vendia, como o fabricante começou a repassar esse produto. Escassez. Quer ver outro exemplo? Greve dos caminhoneiros. Acabou a gasolina, os postos que tinham gasolina ainda, o preço nas alturas, a fila imensa. E tem mais, tinha gente que nem, posto que nem enchia o tanque todo, vendia por litro, mas o preço do litro lá em cima. Oferta e procura. Isso também serve para serviços. Se você busca uma mão de obra muito, muito, muito especializada, o preço daquele profissional, da hora dele, provavelmente vai ser mais alto. Já um outro tipo de mão de obra que todo mundo pode fazer, que não tem muitas barreiras, que ela é fácil de ser encontrada, o preço dessa mão de obra é mais baixo. E aí, para continuar explicando, como é uma aula, eu fiz um modelinho aqui que eu chamo da analogia do bolo de festa. Eu também costumo usar muito essa analogia. Pensa que você foi chamado para uma festa e você chega naquela festa e 20 pessoas foram convidadas para a festa. E a pessoa que deu a festa, ela fez um bolo, que é a receita da avó dela, que é o melhor bolo que já foi feito. É o bolo mais gostoso que uma pessoa já comeu. Aquele bolo estava na festa, as pessoas falaram que bolo gostoso. E na hora, de continuar ali fazendo divisão, a pessoa dividiu exatamente, de forma bem corretinha, entre os 20 convidados. E todo mundo comeu o bolo. Esse aqui é o bolo. Então eu vou facilitar aqui a conta, dividir em 4. No outro ano, essa pessoa foi na festa e correu a fama do bolo, né? Todo mundo, aquele bolo, aquela festa, tal, e começa algumas pessoas até a se convidar para a festa, né? E quem foi no ano anterior falou que não ia perder por nada aquela festa. E todo mundo foi para a festa, mas tinham 40 pessoas na festa, não mais 20. E a pessoa fez, ela sabia fazer o mesmo bolo, a mesma quantidade de ingredientes, ela não queria errar a mão, fez o mesmo bolo, fez um bolo só, do mesmo tamanho. Só que agora tinham 40 pessoas. E agora a gente dividiu o bolo entre mais pessoas, quer dizer que cada pessoa comeu um pedaço mais ou menos do metade do ano anterior.
divisão, né? Às vezes uma pessoa pegou um pedacinho um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, mas a média foi que as pessoas comeram metade. No outro ano, a fama foi tão grande e essa pessoa tinha mais amigos e ninguém faltava nessa festa, tinha 80 pessoas e você sabe o que aconteceu. O pedaço caiu pela metade de novo. Vamos dizer agora que esse bolo é a renda média no Brasil, a renda médica no Brasil. Cada centavinho que for pago para qualquer médico no Brasil vai ser incluído e a gente vai chamar isso de bolo. Prevenção, estética, tratamento, consulta, honorário, etc. Procedimentos, por aí vai, tudo é o bolo. Só que agora a gente tem mais médicos no Brasil, vamos dizer que o valor é o mesmo, é óbvio que o valor aumenta ano após ano, óbvio não, o valor pode cair também, esse valor é variável, mas a gente tem um determinado valor e tem um número de médicos. Pode ter médico que vai ganhar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a média, se eu pegar todo o valor pago e dividir pelo número de médicos, eu tenho uma média. Tem colegas que vão ganhar acima da média, colegas que vão ganhar abaixo da média, mas a média, ou seja, o estoque total pago vai ser o mesmo. E a gente vai aumentando o número de médicos. Esse estoque, se não aumentar na mesma proporção, a gente vai tendo uma diluição. Para continuar aqui com o meu raciocínio, eu vou pegar dados agora de um trabalho muito bem feito, tá? Publicado ali no jornal da USP. Olha, trabalho muito bem feito mesmo. Eu tenho que aqui dizer que foi muito trabalhoso fazer isso, né? E ele traz informações riquíssimas. Eu aconselho a todos os colegas para terem esse arquivo, dar uma olhada, entender um pouquinho melhor o setor, tá certo? A demografia médica no Brasil em 2018. Por que eu vou usar isso? A OMS diz que um sistema equilibrado no Brasil, desculpa, no mundo, um sistema médico equilibrado, a gente tem que ter um médico para cada 1.000 pessoas de uma população. Então essa população vai estar teoricamente bem suprida de mão de obra médica, certo? Eles olharam para o ponto de vista de demanda assistencial. Como essa é uma aula de finanças, né, a educação financeira para médicos, eu vou me apropriar desse número e vou falar o seguinte: 1.000 para 1, a oferta de mão de obra supre a demanda. Então a gente vai extrapolar para aquela lei que eu acabei de explicar e falar que 1.000 para 1 também está equilibrado do ponto de vista de receita, né? Do ponto de vista de remuneração médica. Só extrapolando, mas é pelo menos um norte, um número para a gente se guiar. Então vamos lá. E o que esse estudo fala? Eu peguei essa tabela, que é a tabela número 3 do estudo, a evolução do número de registros de médicos registrados no Brasil e a população, desde a década de 20. Olha que interessante. Em 1920, na década de 20, nós tínhamos pouco mais de 30 milhões de habitantes, 14 mil médicos. E aqui a gente vai colocando um por um. Agora eu vou colocar um cálculo que eu fiz, aqui um adendo aqui, né, só desses números, a proporção. A gente tinha 2.183 pessoas no Brasil para cada médico. Ruim, ruim. Sistema desequilibrado, assistência médica não era suficiente, a gente tinha menos da metade dos médicos necessários. Provavelmente esses colegas estavam trabalhando mais do que eles deveriam, estavam sobrecarregados. E provavelmente a renda deles era muito grande. Porque você tinha, então você tem escassez de mão de obra, você aumenta o valor. A gente sabe que no Brasil, historicamente, os médicos tinham uma renda muito, muito, muito alta no passado, em geração anterior, nas duas gerações anteriores, e essa renda, ela tem aos poucos, a média tem caído. Um dos motivos que explica é justamente essa tabelinha aqui. Década de 30 não tinha população, extrapolei anterior, 1926 pessoas por médico. Na década de 50 para 60 aconteceu um fenômeno interessante no Brasil. A mortalidade provavelmente caiu, o número de mortalidade infantil deve ter caído também. A gente teve meio que um boom na população, né? Olha, na década de 40 para 50 aumentou 10 milhões, de 50 para 70 aumentou 19 milhões. Então, a gente teve um boom da população e o número de médicos não cresceu na mesma proporção. Então, a gente voltou a ter 2.000 pessoas por médico. Agora, na década de 60 para 70, a população aumentou 24 milhões e o número de médicos já aumentou, né, ali mais ou menos do 24 mil. Então a gente já teve uma diluição e esse número caiu para 1.602, desculpa, pessoas por médico. Agora, na década de 70 para 80 aconteceu um fenômeno muito curioso. A população aumenta menos de um terço, o incremento da população, e o número de médicos mais do que dobra. Nesse momento a gente cai abaixo daquela proporção já da OMS, que era 1.000 para 1, agora tem 800 para 1. E isso vem caindo ao longo das décadas de 90, 2000, décadas de 10. Olha lá, até cheguei em 459 e eu vou colocar depois a informação um pouquinho mais atualizada, que é menos ainda.
Eu sei que no Brasil a distribuição de médicos é desigual. Esse estudo, inclusive, esse estudo aqui fala sobre isso. Aliás, fala faixa etária, por gênero, por interior, capital. É fabuloso esse estudo. Mais de 50% dos médicos hoje estão na região sudeste do Brasil. Então a gente tem uma distribuição desigual entre estados e entre interior e capital também. Então, por isso, a gente ainda tem no Brasil bolsões de oferta e demanda ainda com vários equilíbrios diferentes. Mas eu estou falando tudo aqui em média, porque eu quero que seja entendido a tendência global que está acontecendo. Vendo isso tudo, o que eu escutei falar, isso não foi eu não escutei diretamente, então eu tenho que sempre citar que foi através de um terceiro que participou de reuniões do governo anterior, um médico que trabalhava na área também de ensino médico, residência, preceptoria, etc. Ele falou o seguinte, que o plano que foi dado, né, no governo anterior, pelo menos algumas ideias que foram colocadas, é que você poderia você poderia ajudar a médicos chegarem no interior se você gerasse um aumento de competição entre os médicos. Então você gera o quê? Uma competição entre médicos, alguns lugares onde tem muito médico, a renda cai, você baixa a renda média e esses médicos acabam migrando para o interior. Então foi assim um plano que está longe, longe de ser um plano eficiente, é óbvio, deu tudo errado, é óbvio que vai dar errado. Porque ele não resolve o problema, ele resolve o sintoma, tá? E a gente sabe, agora eu vou falar abertamente, eu já trabalhei no interior, eu sei como é que é, tá? E o meu interior nem foi tão interior assim, perto aqui do Distrito Federal. Mas, gente, o problema do médico não ir para o interior não é só a renda, não existe isso. É claro que a renda conta, é profissão, é óbvio, emprego e tal, mas e a estrutura do interior? E escola para filho? E saúde para si, para sua família, né? A gente sabe que o médico sozinho não resolve o problema da saúde. E a gente se forma e tem um conhecimento técnico, sabe o que é a última atualização no tratamento, a mortalidade e morbidade das coisas. Você chega, não tem equipamento, você não dá diagnóstico, você não tem medicação, você não dá. E aí sabe o que acontece? Expectativa e realidade. Você sai lá de especialista formado com expectativa e você vem para outra realidade. Aí sabe o que acontece? Você não cura quanto poderia se curar, você não consegue salvar quanto você salvaria, você não evita sequelas. E isso, pelo menos para mim, massacra a consciência. Você sabe que não é a melhor medicina do mundo e você participa daquilo. Eu sei que você faz o que pode, mas isso é frustrante. A nossa consciência, alguns colegas ficam com um pouco de risco também de questões legais. É muito mais. O Brasil, do tamanho que tem de território, com mais de 5 mil municípios, gente, isso é muita coisa. Se for ver nível global, isso é muita coisa, 5 mil municípios. Então, e o problema no Brasil é essa dissociação que tem das áreas de estrutura de grandes cidades para tudo, não é só para a área de saúde e para as mais pobres, né? Então, acho assim que a escassez de mão de obra é um sintoma do problema. É muito maior, é muito maior. Não tem saneamento, não tem escola, não tem estrutura, é longínquo, por aí vai. Então, não adianta você só inundar o mercado de médico e esperar que eles vão para o interior por causa disso. Então o plano foi errado. Mas olha do que adveio esse plano, né? Isso aqui é a palestra, os dois próximos slides, são os dois últimos, são da palestra, né? Isso aqui é muito mais detalhado do que na palestra, porque aqui eu posso dar uma aula só sobre o assunto, né? Então veja, a mão de obra médica no Brasil, ela está sendo impactada ao longo dos últimos anos e ela vai ser muito mais impactada nas próximas décadas. É aí que eu quero chegar. E o Brasil, né, isso aqui são dados do ano passado, quando eu fiz a palestra, eu peguei esses dados, talvez já tenha mudado alguma coisa. Tinha então 319 faculdades de medicina. Para comparar, em 1997 eram só 85. Nós temos o segundo lugar no mundo em número de faculdades de medicina. A gente só perde para a Índia. O detalhe é que o Brasil tem um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes. E ainda a Índia tem mais de 1 bilhão. A população na Índia é, sei lá, 6 vezes a população brasileira. Então lá tem 6 vezes mais habitantes que o Brasil e eles têm 80 faculdades a mais que a gente. Ou seja, um pouquinho mais de 20% a mais de faculdades, 30% a mais de faculdade. E no Brasil, aí eu peguei o número de vagas, né, extrapolei que vai ficar formando médico e veja que isso aqui eu considerei que não vai mais abrir nenhuma faculdade de medicina para tudo que eu vou falar agora. Finge que não abre mais uma vaga de medicina mais no Brasil.
que tá congelado agora, porque agora falaram, bem, abriu um monte de faculdade, e a qualidade das faculdades? Elas têm condição realmente de ter, tem hospital escola, tem professor, como é que está a qualidade disso? Agora que abriu, que eles vão ver o que está dando, o que está acontecendo. Entenda o problema, o tamanho do problema. Para a população também, né? 32.221 novos médicos por ano no Brasil. Essa é a minha expectativa, tá certo? E eu acho ainda que o mercado não vai se ajustar pela entrada. Ou seja, as pessoas que querem fazer medicina, que conseguem pagar a faculdade, conseguem entrar na faculdade, elas vão fazer. Elas não vão, a renda média dos médicos caiu 7% no ano. Elas não vão chegar nesse nível de detalhe para a tomada de decisão. Elas vão continuar entrando, ou seja, tem vaga, vai ter gente formando, vai ter gente fazendo medicina. Eu peguei um outro estudo, quanto tempo demora para o médico se aposentar? E aí eu peguei o estoque de médicos que nós temos no Brasil e fiz essa tabela aqui. Então a gente partiu em 2018 de 444.070 médicos registrados e eu fui jogando o fator de aposentadoria para ele, fui tirando alguns desses e colocando os recém-formados e fui fazendo aqui uma estimativa de crescimento de número de médicos no Brasil nas próximas décadas. E aí eu peguei lá no IBGE a quantidade de população prevista nos próximos anos no Brasil e montei esse gráfico, essa tabela que está aqui. Então, vamos lá. Barra azul, quantidade de número de médicos no Brasil. Partindo de 444 mil, chegando a 1.700.000 em 2060. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos um pouco mais de 1.100.000 técnicos de enfermagem registrados. 1.100.000 técnicos de enfermagem. E já tem técnico de enfermagem hoje desempregado, que não consegue emprego, etc. Para você ver. Nós teremos mais do que eles são hoje, na década de 2040. Eu enfatizo bastante porque eu vou estar com 60 anos nessa década. E a barrinha laranja aqui foi um cálculo que eu fiz, que é o seguinte. População geral de pessoas no Brasil e o número de médicos. Então, lembra que o número de equilíbrio era 1.000 e foi caindo nas últimas décadas? É que eu continuo, então. 470 em 2018 e olha ali em 2040, 200 para 1. Então, nós teremos 200 pessoas no Brasil para cada médico. Então, isso significa o seguinte, 5 vezes a oferta de mão de obra para um sistema equilibrado, segundo lá a OMS. 5 vezes mais. O que vai acontecer com a nossa renda média dos médicos? O bolo é um bolo ideal para 1.000, né? Desculpa aqui, o bolo é um bolo ideal, não é nem para 400.000 médicos, se a gente for ver, era para 200.000 médicos. Claro que eles estão bem distribuídos na população. O que vai acontecer lá na frente? Eu tenho um bolo que dá para X médicos. Vamos colocar aqui a mesma festa lá. Eu fiz um bolo para 20 pessoas na festa e chegam 100 convidados atrás do bolo na festa. Eles foram atrás do bolo, tá? Não foram atrás da festa, não. Porque eu estou falando de renda, né? Os médicos procurando renda. E eu tenho 5 vezes mais do que eu consigo oferecer. Provavelmente, em algum momento, a gente vai ter desemprego, subemprego, salários mais baixos, etc. etc. Então, o que eu quis dizer com essa aula? Que se você tem uma renda hoje, existe uma tendência, não quer dizer que isso vai acontecer com você especialmente, porque alguns colegas podem ver a renda aumentar, mas a tendência é que a renda caia na média. Se a renda vai cair, padrão de vida, capacidade de poupar, as demandas que você tem para si, para sua família, podem sofrer impacto. Então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre outros critérios, outras coisas, inclusive sobre reservas, né, que tem para especialistas. Se eu sou especialista não vai acontecer isso porque você é médico informado, não tem especialista, eu vou falar sobre esses assuntos também. Se você quer receber os outros vídeos e acompanhando, você pode, uma das formas é pegar o link aqui embaixo e receber o link e eu vou colocar outras coisas. Conversa comigo, vamos trocar ideias. E eu espero poder ajudar com esses vídeos, não aterrorizar. Eu quero ajudar, colocar os problemas e obviamente que eu vou ajudar trazendo também as soluções. Nos vemos na próxima, foi um prazer e até lá.